Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Desapego aos bens materiais. O Evangelho de hoje está baseado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se inicia com esta mensagem de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Esse ensinamento está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Mamon é um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riqueza, bens materiais. Então, em outras palavras, o que Jesus está nos falando aqui é que ninguém pode servir ao mesmo tempo a Deus e a riqueza. Mas há quem alegue que nós estamos no mundo e precisamos de bens materiais para viver. A afirmação é razoável, é justa, porque nenhum de nós, na dimensão física da vida, encarnados no planeta Terra, nenhum de nós pode escapar sem graves consequências ao dever de trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar o corpo, as necessidades do dia a dia, etc, etc. Porém, não é o uso do dinheiro e da riqueza que Jesus condena nessa passagem, mas sim o abuso, a avareza que escraviza o homem à riqueza. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos ver que avareza quer dizer mesquinhez, sovinice, apego excessivo ao dinheiro, à riqueza, falta de generosidade. Então nós podemos ver que o dicionário, ele não se resume a definir o termo, mas ele indica também qual é a falta, qual é a carência do caráter humano que causa a avareza: a falta de generosidade, ou seja, falta de bondade, falta de disposição para fazer o bem. Habitualmente, nós aprendemos que é necessário poupar para uma emergência, economizar para garantir o futuro. Mas, geralmente, quem pensa dessa forma e age para esse fim de maneira exagerada, esse é o ponto, exagerada, quem age assim, quem pensa assim, exageradamente, acaba por enfrentar os problemas, porque esses problemas são provocados por esse tipo de pensamento e ação. A emergência acaba vindo de fato, em forma de doença, de desastre financeiro, ou de qualquer outro acontecimento que, na verdade, é provocado pelas próprias atitudes avarentas e mesquinhas da pessoa. É claro que não há nada errado em poupar para uma aquisição, por exemplo, para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem, um investimento. É claro que não tem nada de errado nisso. O que se recomenda aqui é não deixar de ser bom, generoso, para ser sovina, pão duro,
não deixar de gastar hoje o que é necessário, somente para guardar, acumular, e nunca chegar o dia de usar aquilo que reservou para o futuro. Nunca. Preocupar-se somente em guardar, sem usar para melhorar a própria vida. E se não usa para melhorar a própria vida, muito menos vai usar para melhorar a vida dos outros, a vida dos semelhantes. Em uma outra passagem do Evangelho, Jesus nos pergunta: qual será a vantagem para o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a alma? Quantos de nós estamos passando desapercebidos pela própria alegria de viver? Abusando das nossas forças físicas. Quanta gente em 1, 2 ou até mais empregos apenas para ter, sem perceber que o nosso espírito deseja ser antes de mais nada. Ser livre do apego, feliz consigo mesmo pela alegria de fazer o bem. Quantos de nós vivemos atormentados pelo fantasma do desemprego, pelo medo do amanhã, pelo zelo excessivo com o dinheiro, nos esquecendo que a vida, por exemplo, nos deu filhos e filhas para que cuidássemos e educássemos. Filhos e filhas que precisam muito mais de bons exemplos, de virtudes, do que de objetos, roupas de marca ou status social. Muito mais que um carro novo, a alma deles deseja um rumo. Muito mais que roupas caras, o espírito deles deseja uma direção. Muito mais que posição e prestígio, a essência deles deseja ser humilde. Até quando nós permaneceremos cegos às necessidades do nosso espírito imortal, para tão somente prestarmos atenção às coisas passageiras? Aquelas que, como diz Jesus, o ladrão rouba e a traça destrói. Jesus nos fala isso, né, no Evangelho. Junte o seu tesouro no céu, porque na terra o ladrão rouba e a traça destrói. E é com esse tesouro que nós estamos preocupados. Não com o tesouro do céu, como diz Jesus. Não estamos preocupados com as necessidades do nosso espírito, repito, imortal. Aquele que realmente nós somos. Nós somos espíritos. Estamos aqui numa condição de encarnados, mas somos espíritos encarnados. Espíritos imortais. E a gente fica se preocupando com as coisas, só com as coisas do mundo. O desafio proposto por Jesus é possuir o bem material. Jesus nunca disse que a gente não pode ter nada. O desafio é esse: possuir o bem material, sem ser dominado pela matéria. Esse é o desafio.
nós podemos ter muitos bens, muitos, e podemos não ser dominados por eles. Podemos ter bens materiais e sermos desprendidos, isso não é impossível. E com o que sobra, ainda nós podemos ajudar os nossos semelhantes da melhor forma que pudermos. Se nós não somos apegados em demasia, nós dividimos, nós damos o outro. E olha que eu estou dizendo aqui, que nós podemos com o que nos sobrar. E a verdadeira caridade não é essa. A verdadeira caridade é você dividir o que você tem, não o que sobra. Mas Jesus ainda fala que se você dividir o que sobrar, já ajuda. Tem uma passagem no Evangelho que nos diz que se todo o supérfluo da mesa do rico fosse distribuído aos pobres, ninguém passaria fome. Porque a gente desperdiça, a gente joga fora, em todos os sentidos, né? Na produção, na distribuição, todo lugar a gente perde em casa. E esse desperdício, esse supérfluo, mataria a fome de todo mundo. Então, gente, se nós estamos realmente ligados, né, preocupados com a nossa evolução moral, com o nosso crescimento interior, é bom que desde já a gente comece a se desprender dos bens exteriores, dos bens materiais. Porque o apego excessivo a esses bens só vai atrapalhar o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual. E vai atrapalhar também a nossa compreensão do que é a verdadeira felicidade. Eu tenho uma novidade para vocês. A verdadeira felicidade não está ligada a maior ou menor quantidade de bens materiais que nós conseguimos acumular. Tem um monte de gente aí podre de rico e com problemas seríssimos. Problemas que o dinheiro não vai resolver. Comentávamos antes de começar eu e os domingos a respeito da pandemia. Não adiantava ter dinheiro. Não adiantava ser internado no hospitalzinho do SUS de Xiririca da Serra ou estar no Albert Einstein em São Paulo. Morreu do mesmo jeito. Por quê? Porque a nossa felicidade não está ligada no bem material. Veja bem, não há nenhum erro em procurar ser feliz. Nenhum. Nós devemos viver o melhor possível. É claro. Mas o que nós não devemos esquecer, e eu vou repetir, é que nós somos espíritos imortais. Espíritos. A situação que nós estamos vivendo aqui encarnados no planeta Terra é passageira. Por mais longa que seja essa passagem aqui, ela sempre será transitória perante a imortalidade do espírito. Então a gente se preocupa com as coisas que vão acabar e com aquelas que vão ficar. Sabe por quê? Porque olha, nome de família, que tem gente que tem maior orgulho do sobrenome que tem, eu não estou dizendo que não pode ter, mas nome de família, bens materiais, títulos, tudo isso fica aqui. Nada vai com a gente. Na verdadeira vida, o que conta é o que nós temos no coração. O bem que fizemos, a amizade, o respeito, o verdadeiro amor que nós soubemos passar, espalhar para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho.
a vida de cada um de nós deve consistir no amor sincero, sereno e abundante que nós pudermos espalhar, para que a nossa passagem fique um rastro de bondade para todos os espíritos com quem cruzarmos, e que sirvamos de exemplo e de roteiro a todos aqueles que ainda não sabem dar de si e se apegam demasiadamente aos bens materiais. Que assim seja.